Afinal de contas nós fizemos tudo, porque afinal de contas nós negamos tudo, O Senhor me trouxe aqui hoje não para colocar uma rolha na sua adoração, mas para afiná-la mais. Deus não me trouxe aqui para tirar o glória a Deus da sua boca, não, mas é para tirá-lo da sua boca e arrancá-lo de dentro do seu ventre como adoração verdadeira, aquele que merece toda adoração. É isso que nós precisamos começar a fazer. Você não deve estar sentado aí buscando brilho ou um som muito alto, não. Você sabe qual é a verdadeira adoração? Ele diz para você: entre no seu quarto, feche a porta sobre si, e o Deus que te ouve em secreto é aquele que vai te recompensar publicamente. Ninguém precisa ouvir o barulho das nossas oblações, eles precisam ver o exemplo do nosso caráter. Quando eles virem o exemplo do caráter, palavra nenhuma mais precisará ser dita. Eles perguntarão: quem é que fez isso com você? E você terá o brilho dele para dizer: existe brilho como esse em outro lugar, a não ser dentro de uma congregação aonde o nome dele é glorificado. Não, então vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Como? Com cânticos, hinos, salmos, poesias e com a sua palavra, mas principalmente com o testemunho da nossa conversão. Adore ao Senhor com o exemplo da tua conversão. Porque hoje eles vêm e cantam aqui, você vem e canta aí. E quantas vezes você pega o metrô durante a semana e eles não estão lá para cantar? E como você faz para adorar? Se nós somos movidos por esse vento, se nós somos movidos por esses eventos, eles estão esperando algo diferente. Eles quem? Os perdidos. Eles estão esperando visitas diferentes. Eles estão esperando abraços diferentes. Andava subir entre a fá. Eles estão esperando um idioma diferente, que não é o de línguas estranhas que te faz se sentir mais poderoso. Porque pelo contrário da doutrina, quem fala língua edifica-se a si mesmo, e se é necessário edificar-se, é porque caído está. E hoje nós falamos língua como sinal de poderio. Que mentira! Falamos línguas porque aquilo que temos que falar com Ele ninguém pode ouvir. São pecados escondidos, são adorações secretas. Cuide para entrar neste descanso. Não haverá segunda chance. Como deixados para trás, 1, 2, 3, 4, a saga diz. Não haverá pastores pregando arrependimento. Se você abrir uma Bíblia, as páginas estarão em branco. Porque aquele que inspira a palavra, ele foi arrebatado primeiro, antes da igreja. A terra ficará vazia da presença de Deus. E eu quero saber nessa noite, quantos estão preparados para não ir? Hoje temos escolas preparando pessoas para ficar, quando nós deveríamos nos preocupar em nos preparar para subir. Essa oportunidade te foi dada nessa noite, de buscar a adoração, que Ele receba, e que ela seja tão requintada, que naquele dia Ele não consiga ficar longe de mim e de você. Palmas para Jesus. Busque essa adoração. Está melhorando, busque essa adoração. Eu estou sentindo algo de bom, busque essa adoração.
Eu já estou vendo alguém falando em línguas estranhas. Busque esta adoração. Eu estou vendo alguém levantando as duas mãos para o alto. Busque essa adoração. Eu estou vendo alguém cutucando o outro e dizendo: você não vai falar não? Você não vai bater palma não? Vai. Se eu e você não entendermos isso, se eu e você não buscarmos isso, de forma nenhuma nós teremos a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Um dia, preste atenção nisso que eu vou dizer a você. Um dia alguém ficou muito feliz de ter conhecido a Jesus. Muito feliz. E esta pessoa foi compartilhar com alguém a respeito dele ter conhecido o Messias. E quando ele foi compartilhar com alguém, esta pessoa disse assim: aonde ele nasceu, esse homem que você conheceu? E aí disseram assim: ele nasceu em Nazaré. E a pessoa disse: pode vir lá alguma coisa boa de Nazaré? E esta pessoa, não querendo perder o discurso que Jesus já havia começado, simplesmente disse para ele assim: então vem e vê, me segue e vê. E ele foi, atravessou a multidão e se sentou pertinho de Jesus. E aquele outro que não acreditava ficou para trás. E quando ele ficou para trás, aquilo ficou mexendo no coração dele. Ele disse: eu vou ver de longe. E ele ficou de longe observando, como se talvez do outro lado da pista, e Jesus pregando. E no meio da sua mensagem Jesus disse assim: lá está um homem. Ali estava cheio de homem, em quem não existe dolo, em quem não existe nenhum tipo de engano. E os judeus então queriam saber quem era esse homem, porque o dolo e o engano era tão normal no meio dos judeus naquela época. E aquele homem de longe percebeu que era com ele que Jesus estava falando. E ele botou a mão no peito e Jesus disse: sim, você, Natanael. E ele atravessou correndo e disse para Jesus: de onde é que você me conhece? E Jesus disse para ele: antes de você estar conversando com Filipe debaixo da figueira, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Por esta frase, aquele moço, segundo Joséfo, 38 ou até 33 anos de idade, ele se jogou aos pés de Jesus e ele chamou Jesus de Rabi. E você talvez não saiba a importância para um judeu determinar essa palavra para um homem, Rabi. E Jesus disse para ele: porque eu te disse que te vi quando estava debaixo da figueira, você me chama de Rabi? Não, coisas ainda maiores do que essa você verá. Mas tem alguma coisa escondida aí. E eu fui me buscar nos sânscritos judaicos a respeito disso. Preste atenção. Natanael era contemporâneo de Jesus. Diga assim: contemporâneo de Jesus. A palavra contemporâneo quer dizer mesma idade, mesma época. Diga, mesma idade. Diga, mesma época. Agora pergunto para a pessoa do lado: se ele é contemporâneo de Jesus, o que ele estava fazendo vivo? Porque todas as crianças de 1 ano até 2 anos haviam sido mortas. E ele era contemporâneo de Jesus. A sua mãe pega Natanael no dia da invasão dos soldados à cidade, enrola Natanael num cobertor, pega um chumaço de lã de ovelha, enfia dentro da goela de Natanael, enrola a cabeça dele, pega aquele pacote e joga debaixo de um sicômoro, uma árvore pequena, uma figueira brava.
E esse menino consegue escapar da morte. Ele cresce escondido, mas cresce sem saber a sua nacionalidade e a sua idade. Quando Jesus se manifesta, a mãe de Natanael chama ele e diz: eu não posso ficar sem te contar a verdade. Contou essa mesma história para ele. E ele então fica observando Jesus de longe. Ele fica observando Jesus. E quando Filipe chega para ele e conta a respeito da verdade de Jesus, ele diz: e pode lá vir alguma coisa boa de Nazaré, rapaz? E ele, quando está escondido lá atrás da multidão, Jesus o chama de Natanash, que quer dizer Natanael. E ele chama ele pela raiz da verdade da palavra. E ele então entende que existe alguma coisa. Ele vem aos pés de Jesus e Jesus diz: Natanael, antes de você estar conversando com Filipe debaixo de uma figueira, porque quando Filipe fez o chamado, ele estava debaixo de uma figueira. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira, quando você estava sendo perseguido, morto, enrolado, sem poder fazer nada. E é assim que nós chegamos dentro da igreja. Chegamos aqui perseguidos, enrolados, sem poder fazer nada. Chegamos aqui com a morte batendo na porta, e somos ainda jogados debaixo de uma figueira cheia de espinhos, que é para que ninguém veja o nosso testemunho. Jesus disse para ele: eu te vi quando você estava nesta situação. E é por isso que ele tem força para me ajudar e te ajudar. É por isso que ele me tirou de 16 anos do tráfico de drogas em São Paulo. Eu acabei de receber um telefonema de um jovem, está perseguido no interior de São Paulo. Ele viu uma pregação, viu uma fita. Ele disse: se Jesus libertou esse homem da mão do tráfico, ele vai poder me libertar também. Esse moço está saindo da cidade de Sorocaba, vindo para São Paulo, sabe para quê? Para aceitar Jesus como Salvador, para que ele possa fazer uma obra grande na vida dele, assim como fez na minha e na sua. Ele será visto por Jesus, assim como eu um dia fui visto, e você também foi visto. Palmas engrandeçam aos olhos que tudo vem nesta noite. Fonte de Sião com oportunidade. Aplaude ao Senhor, glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Muito bom. Já aí, Fábio Wallace. Vamos continuar aí, né? Agora na sequência aí vai vir meu parceirão aqui, Luiz Fernando. E outro nível também daqui a pouco. Várias bandas já estão aí. Luiz Fire. Uda, chega, Uda. É isso aí. Pessoal, acessem a Rádio Ágape. Vamos bombar lá, é louvor 24 horas. Ágape Music. Só acessar lá www.agapemusic.com. Nós estamos com uma programação lá chamada Ágape Hip Hop é Crente, de segunda e quarta às 8 da noite e ao sábado às 3h20, beleza? Vamos dar continuidade aí. Eu vou chamar aqui meu parceiro Luiz Fire. Chega mais, Luiz. As palmas, louve ao Senhor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Você está disposto ainda para louvar o Senhor? Então, mas desse jeito sentado não dá, né, nego? Vamos levantar, rapaziada. Príncipe do Senhor, princesa do Senhor, fica em pé, vamos louvar. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Aperta o play, DJ. Santo Deus.